em Cristo Jesus, estamos de volta com um auxílio bíblico para a escola dominical. Nesta feita estudaremos a lição de número 5, que tem como tema a maravilhosa graça. Se este vídeo tem edificado a sua vida e tem contribuído para o seu crescimento espiritual, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo. Não deixe também de compartilhar nas redes sociais, levando a mensagem de Cristo às nações. Inscreva-se em nosso canal e receba semanalmente um vídeo para a sua edificação e o seu conhecimento da Palavra de Deus. Seja bem-vindo. Para darmos continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, vamos analisar hoje nesta lição o capítulo 6, pois no capítulo anterior, Paulo ele trata da nossa justificação pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Porém, no capítulo 6, ele vai abordar a respeito da nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo mostra que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Não somos mais escravos do pecado, pois este foi destruído na cruz do Calvário. Pela fé, morremos para o pecado e, como novas criaturas em Cristo Jesus, precisamos viver para Deus em obediência e santidade. Como novas criaturas, não alcançamos a perfeição, somos tentados, pois vivemos em um mundo que jaz no maligno. Mas desde o momento que tomamos a decisão de viver pela fé para Cristo, somos livres do poder do pecado, pois agora o próprio Cristo habita em nós. Se não, veja o que Paulo escreveu aos Gálatas. No capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como os servos de Deus, nós morremos para o pecado quando nos identificamos com Cristo pela fé. Fomos libertos do domínio do pecado para viver uma vida de obediência a Deus. Esse novo início deveria se tornar uma realidade contínua em nossa vida. Veja que o nosso texto bíblico, a leitura em que realizamos, Romanos capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É a pergunta que Paulo faz. A partir do fato de que o pecado torna, de certo modo, a graça mais abundante sobre as nossas vidas, por que não permanecer no pecado? Eis a pergunta. Essa é certamente uma conclusão possível, porém equivocada, do ensino a respeito da graça presente no capítulo 5 de Romanos, do qual estudamos na lição anterior. Aparentemente, Paulo tinha sido acusado de ensinar essa falsa doutrina que é chamada de antinomismo. Segundo o dicionário teológico, antinomismo literalmente significa contra a lei.
Assim é denominada a doutrina que assevera não haver mais necessidade de se pregar nem de se observar as leis morais do Antigo Testamento. Calibram-se essa assertiva e alegam os antinomistas que os salvos pela fé em Cristo Jesus já estão livres da tutela de Moisés. Como assim? Ignoram serem as ordenanças morais do Antigo Testamento pertencentes ao elenco do direito natural que o Criador incrustara na alma de Adão. Como podemos desprezar os 10 mandamentos? Todo crente piedoso os observa, pois o Cristo não veio revogá-los, veio cumpri-los e sublimá-los. Além do mais, as legislações modernas estão alicerçadas justamente no Decálogo. Alguém afirmou com muita razão que todas as leis do mundo poderiam ser substituídas pelos 10 mandamentos. Mas o antinomismo, portanto, é próprio de crentes carnais e descompromissados com a lei do Espírito. Paulo, o apóstolo, para licenciar ou silenciar os seus acusadores, ele está demonstrando neste capítulo que um cristão que permanece no pecado está negando a sua própria identidade em Cristo. Quando Paulo fala de modo nenhum no versículo 2, na língua grega essa resposta denota um choque, podendo ser traduzido até como Deus me livre. A ideia de que um cristão estivesse vivendo em pecado a fim de tirar proveito da graça divina era detestável para Paulo. Os cristãos verdadeiros não deveriam viver em pecado, pois eles já morreram para o pecado, como afirma os versículos 3 e 4. Olha o que Paulo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vemos aqui que Paulo usa a experiência do batismo, que é comum a todos os cristãos, como um tipo que deve ser identificado com a experiência que tivemos com o nosso Senhor Jesus. O batismo expressa a fé, da mesma forma que uma palavra expressa uma ideia. É possível que haja um conceito com a existência de palavras, mas as ideias são normalmente expressas através das palavras. O batismo nas águas é um símbolo da união espiritual de Cristo com o crente. Quando alguém confia em Cristo, une-se a Jesus Cristo. Isto inclui unir-se com Ele em sua morte. A morte de Jesus torna-se a nossa morte. O batismo cristão torna vívidas essas realidades espirituais para vivermos em novidade de vida. Quando falamos desta união, que é traduzido do grego símpetos, essa expressão que ocorre apenas aqui, em todo o Novo Testamento, significa crescer em união. Ou seja, a palavra descreve duas plantas que foram cultivadas juntas e cresceram próximas uma da outra, entrelaçadas ou até mesmo ligadas.
O contexto fala de união. Nossa união com o Senhor Jesus Cristo em sua morte. É o texto que lemos no capítulo 6, versículo 4 de Romanos. Tanto na sua morte como em sua ressurreição. Nossa união com Cristo em sua morte é semelhante a sermos plantados juntamente com Ele. Glória a Deus. Tal como ocorre com a semente, nossa natureza pecadora deve morrer com Cristo, pois somente assim nós poderemos crescer em Cristo e dar frutos espirituais. Leia João capítulo 12, versículo 24, como também capítulo 15 e versículo 16. A nossa união com Cristo é agora uma união de amor, na qual nós crescemos com Ele e assumimos a semelhança da sua ressurreição. É importante compreendermos nesta lição que temos a natureza perigosa do pecado. Algumas pessoas simplesmente ridicularizam o conceito do pecado, definindo-o como uma mera proibição feita pelos judeus contra a diversão. Porém, não é isso. Essas pessoas dizem algo semelhante àquilo que a serpente disse a Eva no jardim do Éden. A serpente sugeriu a Eva que Deus estivesse impedindo Eva de ter algo verdadeiramente necessário e que lhe traria grandes benefícios. Leia Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. As Sagradas Escrituras, porém, afirmam que o pecado é perigoso e destrutivo à nossa vida. E não é algo divertido ou que traz algum benefício. O pecado tem consequências devastadoras que devem ser alvo da nossa atenção. Como a carta do apóstolo Paulo aos Romanos afirma, o pecado escraviza as pessoas e exige que elas obedeçam em sua concupiscência. Olha o que Paulo escreveu. Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ainda o versículo 20: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Então, várias passagens no Novo Testamento aludem à natureza perigosa do pecado. Primeiro, os que pecam, diz a Bíblia, destituídos estão da glória de Deus. As pessoas apanhadas na dura armadilha do pecado não podem mais ter nem desenvolver em sua vida a santidade que Deus pretendeu quando elas foram criadas. O pecado é iniquidade. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 4, ele diz: o pecado é iniquidade. O pecado diz respeito a uma vida que busca agradar primeiramente o eu, em lugar de agradar a Deus, constituindo uma lei para si mesmo.
o mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 17, ele afirma que toda iniquidade é pecado. Quando nós pecamos, ofendemos a Deus, que ama a justiça e a retidão, e não a impiedade e a injustiça. Compare Romanos capítulo 1, versículo 18. Se apenas soubermos o que é bom, isso não faz de nós pessoas boas, mas pecadoras. Tiago escreveu em sua epístola, no capítulo 4, versículo 17, dizendo assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Exatamente. Sendo assim, o pecado envolve a desobediência consciente. É agir contra o que é certo, chegando mesmo a aprovar o pecado cometido pelos outros. Compare Romanos 1, versículo 32. Então esta é uma situação muito séria, mas chega a ser surpreendente que todo ser humano, toda a raça humana, seja parte desta situação. A Bíblia declara, quando Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Temos outros textos, como 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36, como também Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 20, o escritor disse assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então isto é muito sério. A Bíblia nos afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado está longe de ser uma simples matéria de qualquer religião ou um conjunto de hábitos pessoais. Pelo fato de Deus ser soberano sobre todo o mundo, sobre países, nações, povos e línguas e tudo mais, o mau uso de qualquer item da criação implica em pecar contra o Senhor. Então nós somos responsáveis por todas as dimensões da vida. Nada é realmente secular no sentido de estar apartado dos cuidados do Senhor. Capítulo 6 e versículo 6 de Romanos, está aqui na leitura bíblica em classe. Paulo diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Alguns afirmam que o velho homem é uma referência a uma parte de nós, ou seja, nossa velha natureza, nossa disposição para o pecado. Porém, quando Paulo usa aqui o termo homem, ele não se refere a uma parte da pessoa. Pelo contrário, Paulo, ele usa essa palavra para descrever a totalidade interior de uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo. E por esta razão está vinculado à natureza pecaminosa de Adão. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz especificamente: o velho homem foi crucificado com Cristo. Ou seja, em suma, o crente não é a mesma pessoa
de antes de sua conversão. Ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Existem duas razões para que o velho homem seja crucificado, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. A primeira delas é para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado é uma referência ao corpo físico, ou seja, o corpo que está escravizado pela prática do pecado. É uma expressão figurada para se referir ao pecado na vida de um cristão. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 12, indica que o pecado na vida do cristão é insignificante. A natureza pecaminosa é abolida quando a pessoa recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, o velho homem é crucificado com Cristo. A segunda razão, ou o segundo propósito, é descrito pela palavra de Deus e assevera que não devemos mais servir ao pecado. Os cristãos são novas pessoas em Jesus Cristo, pois já não estão mais escravizadas à velha natureza pecadora. No versículo 7, quando Paulo diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado, essa palavra justificado aqui utilizada é a mesma palavra que é traduzida por justificação. Justificação, que nos dá o quê? Nos dá a ideia que o cristão já não tem, preste bem atenção nisso, nos dá a ideia que o cristão já não tem nenhuma imposição que o leve a pecar. No versículo de número 10, o apóstolo Paulo nos mostra que a partir do momento em que um crente é unido a Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele pode crer, ele pode acreditar que também está vivo para Deus. Mas percebe o versículo de número 11, que Paulo diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo usa aqui a expressão considerai-vos. Essa é uma tradução de um termo grego contábil que significa levar em conta, calcular, significa decidir. Se dos versículos 3 a 10 nos revelam a verdade sobre o cristão participarem da morte de Jesus quando morreram para o pecado, a partir do momento em que o cristão morre com Cristo e é ressuscitado com Ele, Paulo os admoesta a considerarem a si mesmos mortos para o pecado. Embora antes de sua conversão eles tenham sido escravos do pecado, agora eles, em Jesus Cristo, são livres para resistir o pecado. No versículo 12, por isso Paulo vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ainda podemos ler o 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isto nos mostra que ainda que o crente em Cristo tenha morrido para o pecado, este ainda constitui um grande problema, pois a influência do pecado ainda está presente e pode ser expresso no corpo mortal, o corpo que ainda está sujeito à morte. A diferença é que o pecado sobre ele não tem mais nenhum domínio. Assim, o apóstolo Paulo nos chama a atenção, dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, nesse verso 12, Paulo está enfatizando todo o corpo, quando já no versículo 13, ele vai enfatizar partes do corpo, como por exemplo as mãos ou a boca. Um crente, ele não deve apresentar as partes dos seus corpos como instrumentos para o pecado. Ou seja, não deve usar as suas mãos para roubar ou a sua língua para mentir. Antes, deve apresentar essas partes do seu corpo a Deus como instrumento de justiça. Nós aprendemos através desta lição que a graça de Deus triunfou sobre o pecado, pois através da cruz de Cristo o pecado foi destronado da nossa vida, ou seja, o seu domínio foi desfeito. É preciso compreender e comparar dois aspectos da salvação, que são o seguinte: o aspecto legal e o aspecto ético e moral. No aspecto legal está a justificação, que trata exatamente da quitação da pena do pecado. Significa que a exigência da lei foi cumprida. Porém, no aspecto moral está a santificação, que trata da vivência cotidiana após a justificação. Então, como podemos compreender a relação entre a justificação e a santificação? Em primeiro lugar, a santificação trata do nosso estado, assim como a justificação trata da nossa posição em Cristo. Observe bem, na justificação somos declarados justos, enquanto que na santificação nos tornamos justos. A justificação é a obra que Deus faz por nós como pecadores. A santificação diz respeito ao que Deus faz em nós. Pela justificação somos colocados numa correta e legal relação com Deus. Mas na santificação aparecem os frutos desta relação, deste relacionamento que agora temos com Deus. Pela justificação, nos é outorgada a segurança, mas pela santificação, nos é outorgada a confiança na segurança. Então, envolve também o aspecto posicional. Na justificação, o crente é visto em posição legal por causa do cumprimento da lei através de Jesus. Na santificação, o crente é visto em posição moral e espiritual. Posicionalmente, o crente é visto nesses dois aspectos abordados, que são o legal e o moral. Legalmente, ele se torna justo pela obra justificadora de nosso Senhor Jesus Cristo. E moralmente, ele se torna santo
por obra do Espírito Santo em sua vida. E lembre-se, a graça nos libertou e nos separou para Deus. Paulo escreveu: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que Deus te abençoe e até a próxima.